Oi, alunos, vamos então à nossa aula de grelhas, já é a segunda parte da matéria, a matéria da P2. E antes de vocês tentarem assistir essa aula, é importante dizer que não tem como começar a estudar grelhas se vocês já não tiverem estudado, feito exercício e provavelmente até a avaliação de pórticos, certo? Vocês já vão ter estudado pórticos o suficiente para fazer agora um aumento no nível de conhecimento de vocês, estudando grelhas. Ora, vamos ver a definição, né? A gente chama de grelha plana, uma estrutura plana, que é solicitada apenas por cargas perpendiculares a esse plano da estrutura. Tem um monte de repetição da palavra plano, mas foi de propósito. Vocês já devem ter feito churrasco, eu sei que nesse momento de isolamento tá todo mundo com saudade de fazer um churrasco, juntar todo mundo, mas o que é uma grelha de churrasco? Para a gente fazer uma analogia com algo que todo mundo já conhece. É uma estrutura plana, composta por barras na direção X e na direção Z, e a carga, no caso que você vai assar ali em cima, é uma carga, um peso na direção Y, ok? Então essa seria uma analogia e é interessante ver esse videozinho que mostra o seguinte. Se a gente só tem força em Y, a gente pode ter rotação, a gente quer evitar rotação em torno de X e de Z, certo? E a gente tem que evitar o deslocamento na direção Y. Portanto, as equações que a gente vai usar no caso de grelhas são essas. A gente não vai ter, a gente tem as rotações, né? Mas a gente não tem, por exemplo, força na direção horizontal, nem na direção X e nem na direção Z. Ok? Então, as três equações que a gente usa para a grelha são o somatório das forças na direção Y, ou seja, as forças verticais atuando na estrutura, o somatório tem que ser 0. O somatório dos momentos em torno do eixo X tem que ser 0. E o somatório dos momentos em torno do eixo Z, o eixo que sai da apresentação, né, que sai do quadro, tem que ser 0. Ora, se a gente tem três equações, a grelha vai ser isostática quando a gente tiver só três incógnitas a determinar. Então, a gente pode ter dois tipos principais de grelhas: as grelhas engastadas e as triapoiadas. Ou a grelha tem um engaste e as três reações de apoio que a grelha vai ter no engaste são uma reação vertical, para combater as forças verticais atuando na estrutura, uma reação de momento em torno do eixo X, para impedir que essa estrutura rotacione para trás, e um momento resistente em torno do eixo Z, para impedir que essa estrutura, no caso desse carregamento, rotacione no sentido horário. No caso de uma grelha com três apoios, e aí não faz muita diferença se esses apoios são do primeiro ou do segundo gênero, porque se a gente não tem forças horizontais, a gente não vai se preocupar com as forças na direção X nem as forças na direção Z. Então, não faz diferença, ainda que tivesse um apoio do segundo gênero aqui, não faria diferença, porque a gente não ia se preocupar com a reação horizontal dele, por não ter força atuando na horizontal. Tudo bem? Então, esses são os nossos tipos de grelha. Em todos os casos, para garantir o equilíbrio, a gente tem que garantir que não tenha deslocamento na direção Y, portanto, o somatório, esse aqui ficou errado, o somatório das forças em Y tem que ser 0, o somatório das forças em X tem que ser 0, e o somatório dos momentos em torno de X é 0, e o somatório dos momentos em torno de Z tem que ser 0. Vamos fazer uma comparação aqui entre pórticos e grelhas. Nos pórticos, a gente fazia somatório das forças em X e Y e momento em torno de Z. Três equações de equilíbrio. No caso de grelhas, a gente também vai ter três equações de equilíbrio. Só que ao invés de fazer forças em torno de X, quer dizer, forças no eixo X, a gente vai fazer somatório dos momentos em torno do eixo X.
Da mesma forma, a gente faz sempre 3 diagramas quando está estudando pórticos: normal, cortante e momento fletor. No caso de grelhas, a gente não vai ter diagrama de normal. Por quê? A gente não tem força atuando nem na direção X e nem na direção Z. Se não tem força atuando na direção das barras, a gente não vai ter esforço normal nas barras. Mas a gente vai ter cortante, momento fletor, e agora a gente passa a se preocupar com o momento torsor. Esse, na verdade, seria a grande novidade, né? Essa seria a grande novidade de grelhas. O fato da gente fazer diagrama de torsor. E aí a gente vai usar mais aquilo que a gente já falou um pouquinho no início do semestre, né? Sobre regra da mão direita e quando a torção é positiva ou negativa. Mas óbvio que a gente vai voltar a ver isso e agora vai ser mais usado, então vai ficar mais fácil de fixar. Cálculo das reações, então, no caso de pórticos, a gente, quando fala de somatório de momentos, a gente calcula o momento usando a distância, né, de cada força ao ponto considerado. Quando a gente está falando do cálculo de reações e grelhas, o somatório dos momentos, como é sempre um momento em torno de um eixo, a gente vai pegar a distância de cada força ao eixo que está sendo considerado. Estaticidade. Essas grelhas vão ser isostáticas, hiperestáticas, hipostáticas. Como é que a gente vai saber se uma grelha é hiperestática, isostática ou hipostática? Bom, as grelhas hipostáticas são aquelas com 3 apoios ou um engaste. Só que reparem, esses 3 apoios, para eles garantirem o equilíbrio, eles não podem estar na mesma linha. Se esses 3 apoios forem colineares, estiverem assim alinhados, o que vai acontecer? Se a gente coloca uma força aqui em D, não tem como, usando essas forças aqui, garantir que não vai ter rotação em torno do eixo BC. Então, não basta ter 3 apoios para ser isostática, no caso da grelha de 3 apoios, mas esses 3 apoios têm que ser não colineares. Se uma grelha tiver outro apoio aqui ou aqui, certo? Se a grelha tiver mais do que 4 ou mais apoios sem que eles sejam colineares, ou um engaste e um apoio que seja, a gente já considera essa grelha hiperestática. Já grelhas com menos de 2 apoios ou grelhas com apoios na mesma linha, apoios colineares apenas, a gente chama essas grelhas de hipostáticas. Não é possível equilibrá-las dependendo do carregamento que se coloque, tá? Aqui o eixo tá certinho, ó. Eixo Y, X e Z. Vamos falar um pouco, esse primeiro exemplo, ele é literal, e aí talvez vocês se confundam um pouco, mas daqui a pouco a gente tem um exemplo numérico e as coisas tendem a ficar mais fáceis. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Grelha com 3 apoios, tá? Essa grelha é isostática? Quais são as equações de equilíbrio que vocês usariam para equilibrar essa grelha? E como a gente acharia as reações de apoio dessa grelha? Vocês conseguiriam fazer isso, ainda que literalmente? Ora, a gente tem que garantir que a soma das verticais seja 0. E a gente tem que garantir que o somatório dos momentos em torno de algum eixo passando por X, pela direção X, tem que ser 0. E algum eixo passando na direção Z, o somatório em torno dele também tem que ser 0. Vamos ver isso aqui então, ó. Eu posso dizer que VA mais VB mais VD tem que ser igual a P1 mais P2 mais essa carga distribuída Qzinho vezes o comprimento da barra aqui, ó, dessa barra na direção Z. Ok. Além disso, eu preciso fazer o somatório dos momentos em torno de algum eixo X. É sempre mais fácil passar o eixo X, onde já tem, sei lá, 2 apoios, né? Porque aí o terceiro apoio vai ser a incógnita que a gente vai achar. Por exemplo,
quem faz momento em torno do eixo AB? As forças que estão no eixo AB não vão virar, não vão produzir momento em torno desse eixo. Mas S equivalente vezes metade da distância vai. Essa reação VD vezes essa distância LZ também. E essa força P2 vezes essa distância, que seria 1,5 do comprimento dos comprimentos LZ, né, das barrinhas na direção Z, somado isso tudo para garantir que o equilíbrio dos momentos, que o somatório dos momentos seja zero, isso aqui seria zero. Da mesma forma, eu tenho que também garantir que o somatório dos momentos em torno do eixo BC seja zero. Adotei agora um eixo que passa pela direção Z. Se a gente já descobriu quanto vale VD, vai ficar fácil descobrir quanto vale VA. Ok? Uma vez calculados esses valores, a gente pode fazer diagrama de cortante. E diagrama de cortante das grelhas é extremamente parecido com o diagrama de cortante em pórticos. Embora a gente esteja vendo em eixos diferentes, né? A gente agora está vendo no plano XZ e não no plano da apresentação, no plano XY, a gente continua garantindo que o cortante é positivo quando parece fazer um binário no sentido horário e negativo quando parece fazer um binário no sentido anti-horário. Então, para isso funcionar daquela forma de ir fazendo da esquerda para a direita e colocando as forças conforme elas aparecem, para as barras na direção X, continua valendo o da esquerda para a direita. Sobe VA, vem até aqui, desce P1, vem até aqui, fecha, se fosse só essa barra, né? Totalizando tudo que está chegando pelo lado direito. Ou a gente pode continuar se a gente estiver indo na direção de fora para dentro, numa barra na direção Z. Então, reparem. Subiu VA, desceu P1, vem até aqui, sobe VB, desce o total da carga equivalente ao longo do trecho, continua indo da esquerda para a direita, então vem constante até aqui, onde então vai subir VD, vai seguir ainda de fora para dentro da apresentação e descer P2, certo? Claro que esse exemplo aqui, por ser literal, também deixei de um jeito mais fácil de que poder fazer direto da esquerda para a direita e de fora para dentro em todas as barras. Nos outros exemplos, a gente vai ver que pode mudar um pouquinho, mas vai ficar fácil se vocês entenderem bem o conceito, né, de como funciona o diagrama de cortante. E o diagrama de momento fletor é muito parecido com o diagrama de momento em vigas e em pórticos. O conceito continua sendo o mesmo. Mas é importante a gente pensar em cada barra como algo ocorrendo no eixo X. Se está acontecendo nessa barra no eixo X, as distâncias para produzirem momento fletor vão ser pegas na direção X. Então, por exemplo, o momento em A, se a gente vier pela esquerda, VA vezes 0, 0. O momento nesse ponto, se a gente vier pela esquerda, a gente vai pegar a reação VA e metade desse comprimento LX aqui. Descobrimos quanto vale o momento nesse ponto. O momento nesse ponto, a gente tem duas formas de fazer. Ou vindo pela esquerda, mais fácil, ou vindo pela direita. Se a gente quiser vir pela direita, a gente tem que pegar as distâncias só na direção X também. Ou a gente pega VA vezes LX e P1 vezes LX sobre 2, ou a gente pega o P2 vezes LX e o VD vezes o LX. Se a gente pegar a distância na direção Z, a gente não está provocando flexão nessa barra, e sim torção.
Então, para o diagrama de fletor, a gente sempre usa as forças ligadas por um lado ou pelo outro da seção e vai multiplicar pela distância na direção paralela à barra. Por exemplo, se a gente faz agora a barra BC está atuando numa direção Z. Qualquer distância que eu pegar para produzir momento fletor nessa barra, eu tenho que pegar na direção Z. Então, reparem, tanto VA quanto P1 quanto VB produzem momento na barra BC aqui perto do ponto B? Não, porque eu pegaria P1 vezes 0 na direção Z, VB vezes 0 na direção Z e VA vezes 0 na direção Z. Então, o momento fletor dessa barra nesse ponto é 0. Então não continua dessa daqui para essa, como a gente via às vezes em pórticos? Não, é diferente. Agora, uma coisa está na direção X, outra coisa está na direção Z. O que era fletor nessa barra, nessa daqui deixa de ser fletor e passa a ser torsor. Como é que a gente faz no momento torsor? Embora a gente já tenha falado disso um pouco lá no início, vale a pena a gente dar uma revisada, né? A torção pode ser considerada positiva quando as setas duplas parecem estar para fora, saindo da seção, ou uma torção negativa quando as setas duplas parecem estar entrando na seção. Que história é essa mesmo de seta dupla? Lembram da regra da mão direita? Eu coloco o meu polegar apontando para onde essas setas estão apontando e fecho a mão. Só funciona se usar a mão direita, se usar a mão esquerda vai dar tudo errado. Então vamos lá. Com a mão direita, a gente coloca o polegar apontando na direção da seta dupla e fecha a mão. Esse é o sentido de rotação dessa seta. Então reparem que a torção positiva, ela seria dessa forma, pela regra da mão direita, e a torção negativa, ela seria dessa forma, pela regra da mão direita. Tudo bem até aí? Então tá aqui a conversão de momento torsor, positivo quando a seta dupla parece estar saindo da seção e negativo quando a seta dupla parece estar entrando na seção. Como é que ficaria então um diagrama de momento torsor? Lembram que eu falei que o que é flexão nessa barra, quando chega nessa daqui, vira torção? Eu sempre faço um exemplo em sala, né, nas aulas presenciais, que eu chamo um voluntário e aí eu mostro o que acontece quando a gente pega o braço da pessoa, cotovelo aqui, ombro, mão. O que acontece quando a gente aplica forças aqui? Essa parte da mão até o cotovelo vai sofrer flexão. Já essa parte do cotovelo até o ombro, se a gente fizer as forças nessa direção aqui, a gente torce essa parte aqui. Tá. O que era então flexão nesse ponto, que a gente achou no slide anterior, né, lá na parte, no diagrama de momento fletor, que era exatamente esse valor aqui, VD menos P2, e a distância LX, vezes a distância LX. O que era flexão nessa barra, vira torção nessa barra. Mesma coisa vai acontecer quando passa dessa barra para essa. O que era flexão aqui, passa a ser torção nessa barra. Reparem que as barras de extremidade, elas dificilmente têm torção, a não ser que eu chegue aqui e aplique uma seta dupla na extremidade. Se for só com as forças aplicadas na extremidade, essas forças aqui, como não tem distância perpendicular à barra, não tem como ter torção. Então, reparem, enquanto no diagrama de momento fletor a gente usa sempre as forças multiplicadas pela distância no eixo da barra, para o diagrama de torsor, a gente pega sempre as forças multiplicadas pela distância perpendicular à barra. Tá um pouco estranho, quando a gente chegar no exemplo numérico, deve ficar um pouco mais simples. Vamos lá. Um exemplo de grelha encastada, que a gente já fez o cálculo das reações dela lá nos primeiros exemplos. Mas vamos falar de novo sobre isso, porque ninguém estava preocupado tanto assim com o momento torsor lá no início do semestre, mas agora a gente vai se preocupar com ele. O
que acontece? A gente tem uma grelha engastada, então que reações de apoio a gente vai ter aqui e quais as equações de equilíbrio que importam? Se eu tenho 3 reações de apoio no engaste vertical, momento em torno do eixo X e momento em torno do eixo Z, e tem 3 equações de equilíbrio, a gente pode dizer que é uma estrutura isostática. Então, vamos lembrar, enquanto em pórticos o somatório dos momentos é calculado usando a distância de cada força a um ponto, em grelhas o somatório dos momentos é sempre função das forças e das suas distâncias em relação ao eixo considerado. Vocês querem tentar de novo calcular as reações de apoio nessa grelha? E aí depois, nos próximos slides, eu vou explicar. Então, quem quiser pausar e tentar fazer sozinho o cálculo das reações de apoio nessa grelha, vale a pena. Reparem, a gente já tem que achar uma reação vertical, um momento resistente em torno do eixo Z, para impedir que essa grelha rotacione assim, e a gente tem que achar um momento resistente em torno do eixo X, para impedir que essa grelha rotacione para trás ou para frente. Se quiserem tentar, tempinho para vocês. Então, as reações que a gente está procurando são um momento no engaste A em torno do eixo X, momento no engaste A em torno do eixo Z e reação vertical no engaste A, usando essas equações de equilíbrio aqui. Se vocês tentaram fazer, vocês vão perceber que, 4 descendo, 2 descendo, 2 descendo, 2 descendo, a gente precisa ter uma vertical de 10 kN subindo. Quem produz momento em torno do eixo Z aqui no engaste? Se eu estou fazendo um momento em torno do eixo Z, eu tenho que pegar as distâncias em X. Então, esse 4 e esse 2 vezes 6, e esse 2 e esse 2 vezes 4. Estão gerando um momento aqui, de 52 kN anti-horário, que eu preciso anular com uma reação no engaste de 52 kN/metro, faltou um metro aqui que eu copiei da outra, 52 kN/metro, horário é a reação no engaste. E o momento em torno do eixo X? Como é que a gente vê quem produz momento em torno do eixo X? Só passando o vídeo aqui de novo para o pessoal lembrar, quando a gente fala de momento em torno do eixo X, a gente está falando disso aqui, momento em torno do eixo X. E quando a gente fala de momento em torno do eixo Z, é isso aqui. Se eu quiser impedir o momento em torno do eixo X, quem vai produzir? O 4 vezes 3, o 2 vezes 3, tentando rotacionar esse engaste para trás ali. Enquanto que esse 2 vezes 3 e esse 2 vezes 3 estão fazendo o contrário, estão tentando rotacionar esse engaste, tombando ele aqui para frente. Então, para resistir a isso, a gente fica com uma ação de 6 tentando tombar para trás, 6 kN/metro tentando tombar para trás, e a gente resiste com uma reação contrária no engaste, fazendo um esforço de rotação para frente. Tá, feito isso, tendo as reações e os momentos, como é que a gente faz o diagrama de cortante? Então, mantendo nas barras na direção X, a gente vai fazer o cortante da esquerda para a direita. Nas barras na direção Z, a gente faz o cortante de fora para dentro. Claro, vocês podem tentar fazer sozinhos, a gente volta aqui um pouquinho o engaste, a apresentação, para vocês tentarem fazer sozinhos, né? Dá um pause aí, mas quando vocês acabarem e quiserem continuar, vem a explicação. Gente, se eu tenho que ir da esquerda para a direita, se eu for fazer a barra AB, seria mais fácil, tem menos gente na extremidade B.
Então, com certeza, se na extremidade B tem 4 subindo, 4 descendo, se a gente totalizar tudo que está ligado pelo outro lado, com certeza, chegando através da extremidade A, nessa barra, a gente precisa ter 4 subindo, para garantir o equilíbrio dessa barra. Então, o cortante dela seria 4 subindo, que é o que está ligado a A pelo outro lado, né? Pela frente, pela esquerda, sobe 4, vem até aqui e desce 4. Ah, mas nessa barra está mais fácil fazer da direita para a esquerda. Pode? Poder pode, mas tem que lembrar que está ao contrário da convenção. Então, se você vem na direção contrária da convenção, se aqui está mandando descer 4, você faz o contrário, você sobe 4, porque você está ao contrário da convenção. A mesma coisa quando você vai fazer a barra GA. Se você estiver fazendo de fora para dentro, a gente pode descer 2 aqui. Quando passa do D aqui, ó, da barra GD para a barra DA, a gente recebe no ponto D tudo que está chegando por essa interseção. Então, se a gente estava com 2 para baixo aqui, quando a gente passa pelo ponto D, a gente recebe 2 descendo, 10 subindo. Quando a gente passa daqui para cá, a gente sobe 6, então. A gente passa de um cortante que na barra GD era menos 2, para um cortante que na barra DA vai valer mais 4. Mesma ideia quando a gente faz a barra IE, ó. Desce 2, vem contínuo até aqui. Quando passa pelo ponto E, a gente recebe tudo que está chegando através do cruzamento E. Então, tudo que vem por aqui e por aqui, quando a gente atravessa a rua, olha para os dois lados, certo? E o que tem chegando através do lado esquerdo? 6 descendo. O que tem chegando através do lado direito? 10 subindo. Então, ó, a gente fazendo de fora para dentro. Desceu 2, veio até aqui, recebeu as forças que chegam através desse cruzamento, que totalizam 4 para cima. Então, a gente passou do menos 2 para o mais 2, veio até o ponto C e desceu 2, certinho, tá? Espero que vocês tenham entendido o mesmo conceito para a barra DE e para a barra EF. Ó, se na barra EF aqui no final vai ter que subir 10, é porque com certeza a gente totalizando tudo que estava ligado ao ponto E pela esquerda, a gente tinha 10 descendo. Aqui tem explicação passo a passo, caso vocês precisem dar um pause e entender melhor como é que isso funcionou. Qualquer coisa é só tirar dúvida. Diagrama de momento fletor. O mais importante na hora de fazer o diagrama de momento fletor é pensar nisso aqui, ó. As distâncias, tem um S a mais, mas as distâncias têm que ser paralelas à barra que está sendo analisada. Se a gente estiver analisando uma barra na direção X, para o diagrama de momento fletor, a gente vai pegar as distâncias na direção X, certo? Então, aqui, para quem tentou fazer, tem também o passo a passo. Como é que a gente chegou em cada ponto? Na barra AB, em A, eu tive que pegar o 4 vezes 2. Já no ponto B, eu pegaria o 4 vezes 0. Então, o diagrama de momento nessa barra vai do 0 até o 8, tracionando em cima. Mesma coisa a gente vai fazer para cada uma dessas barras. De novo, espero que vocês tenham tentado fazer e depois vem só conferir a resposta e ver se ficou alguma dúvida, porque a ideia do diagrama de momento é a mesma do de pórticos. O que muda é tomar o cuidado de verificar se quando você está fazendo numa barra, você não está simplesmente pegando o momento da outra barra e jogando para cá. Não. Se a gente tem uma barra AD, uma barra GD e uma barra DE, a gente vai ter 3 valores de momento diferentes aqui no ponto D, um em cada barra. Ok? Então, cada extremidade da barra vai ser calculado. Ou totalizando tudo que está pela esquerda, ou totalizando tudo que está pela direita. No caso das barras na direção Z, ou totalizando tudo que está ligado pela frente, ou totalizando tudo que está ligado por trás. E de que forma? Se é momento fletor, as distâncias que a gente pega para o cálculo são sempre paralelas à barra.
caso do momento torsor, já facilitei para vocês dizendo que as barras de extremidade dificilmente têm torsor. Então, olha só, AB, torção 0. GH, a torção vai ser 0. A barra IE também não vai ter torção. A barra CE também não tem torção. E o que era momento fletor na barra AB, aqui no ponto A, vira torção na barra AD. E essa torção é positiva ou negativa? A seta dupla, usando a regra da mão direita, parece estar saindo aqui por trás, no ponto A, ou entrando no ponto A. Se pela regra da mão direita, esse 4 aqui parece estar saindo da barra, então a nossa torção vai ser positiva. Apesar de não parecer simples, não é algo difícil, é uma questão de prática. Aliás, como qualquer coisa na RedMat 2, quanto mais exercícios vocês fizerem, mais fácil vai ficar. E, de novo, não estudem por exercícios resolvidos. Estudem por exercícios propostos. Tentem fazer sozinhos. Mesmo os exercícios que eu já estou passando com a explicação, se vocês puderem depois tampar a resposta e tentar fazer sem olhar para ver se chegam no mesmo resultado, é fundamental. Por quê? De novo, gente, isostática é uma matéria fácil da gente ver como chega naquela resposta quando a resposta já está lá. Você olha, vê a resposta e você consegue saber direitinho de onde veio cada valor. Mas chegar nesses valores sozinho não é tão simples assim. Tem que ter um bom conhecimento da teoria. Ok? Então, vocês só vão ter noção se vocês realmente sabem ou não a matéria se vocês tentarem fazer o exercício sem olhar a resposta, sem olhar o desenvolvimento. Chegou nos exercícios propostos, na lista de exercícios propostos que eu passei, chegou nas respostas certinhas, aí sim tem confiança de que entendeu o conceito, entendeu a matéria. Se só ler a resposta, por mais aulas que vocês assistam, por mais vezes que vocês vejam esse vídeo, só ver a resposta não funciona do mesmo jeito. Por isso que eu falei que o trabalho é muito de vocês. E cabe a mim ficar tirando as dúvidas que podem surgir desse trabalho individual de vocês de tentar fazer o exercício. Certo? Então, pega os exercícios para fazer, bateu alguma dúvida, assiste de novo a videoaula, volta para a videoaula para o momento que aquilo foi explicado, mas tentem fazer sozinhos. No caso do momento torsor agora, todas as distâncias que a gente usar para calcular a torção, a gente está pegando a distância perpendicular à barra. Por quê? Para ter torção aqui na barra D, eu pego esse 4 vezes 2 e torço a barra AD. Precisa ter uma carga excêntrica fora do eixo que está sendo torcido. Se vocês pensarem como é que é a torção do Bob, vocês vão ver que isso funciona. É como aquela história de artes marciais. Você quer torcer o ombro do cara, você prende o cotovelo e aplica uma força aqui. Ok? Vou dar agora alguns macetezinhos. Tinha uma amiga minha, na época que eu era aluna da engenharia, que ela não conseguia aprender de jeito nenhum a questão do torsor ser positivo ou negativo usando só a regra da mão direita, certo? Então, eu inventei, devia patentear isso, um negócio chamado regra do trepa-trepa. Sim, esse brinquedo que tem nos barquinhos, que a criança fica tentando escalar, você começa a observar a barra que está sendo analisada como se você fosse o observador em cima da barra. Então, se eu quero saber quanto vale a torção na barra AD, é como se você estivesse no meio da barra D e olhasse para a extremidade. Se a extremidade dessa barra parece girar em sentido horário, é uma torção positiva. Se do ponto de vista do observador que está na barra, a extremidade parecer rodar em sentido anti-horário, como na barra DG, olhando para cá, olhando em direção a G, se a extremidade da barra para o observador parece rodar em sentido anti-horário, então a torção é negativa, tá? É outra forma de ver a mesma coisa. Vocês vão ver se vocês têm mais facilidade usando a regra da mão direita ou a regra do trepa-trepa. Tudo bem? A outra coisa é, às vezes a gente fica muito limitado à matemática na hora do cálculo das reações.
Vamos pensar de um jeito mais intuitivo de calcular as reações de apoio. A gente tem aqui um exemplo de uma grelha, ó, triapoiada. Vamos dizer que eu resolvo passar o meu eixo X aqui, onde tem já esses dois apoios. Ora, esse 2 e esse 2 vezes 3 e esse 3 vezes 3 estão tentando rotacionar a barra aqui para frente, em torno do eixo que eu coloquei aqui tracejado. Essa força aqui, também vezes 3, tem que ser capaz de anular o efeito dessas duas. Ora, se tem 2 mais 3, 5 vezes 3 rodando numa direção, eu preciso que essa reação aqui seja 5 vezes 3 na outra direção. Mesma ideia agora se a gente fizer um momento em torno do eixo Z. Imagine que a gente passa o eixo Z aqui, ó. Quem vai produzir momento em torno do eixo Z? Esse 2 vezes 3, produzindo momento em torno do eixo Z anti-horário, e o 3 vezes 3, produzindo momento em torno do eixo Z horário. A gente ainda precisaria de 1 vezes 3 aqui para anular o momento em torno desse eixo. Então, reparem, 2 e 1 vezes 3 ou 3 vezes 3. A gente não escreveu as equações, mas fica fácil de ver de onde vêm esses valores. Caso vocês tenham dificuldade, parem e façam aí no caderno o passo a passo de como a gente achou essas reações, indicando cada uma, ok? E os diagramas? Tem alguns macetezinhos de diagramas que eu sempre gosto de mostrar para vocês. Reparem que eu fiz aqui as barras que estão na direção Z de uma cor e as barras que estão na direção X de outra cor, para ficar mais fácil de vocês visualizarem e para vocês estudarem. Ora, diagrama de cortante, ó. Tô vindo de fora para dentro, desci 2, fui até o final. Como aqui eu continuo na direção da convenção, ó, desci mais 1, o cortante aqui vale menos 3. Já nessa barra, eu não posso vir daqui, voltar, porque eu estou ao contrário da convenção, eu não posso simplesmente acumular o que está aqui. É mais fácil olhar ou tudo que está ligado a essa barra pela frente, 3 descendo e 5 subindo, então começaria com mais 2 aqui, para fechar então no final com 2 descendo. Funciona? Esse 1 e esse 1 se anulam, e esse 2 que vem daqui, o que está ligado por trás desse apoio, totaliza 1, que anula, 2 descendo. Então, sim, o cortante nessa barra aqui é 2 para cima. Essa barra aqui também, ó, vindo pelo lado direito, que é contra a nossa convenção, a gente, se fosse fazer como se pudesse fazer direto pela direita, mandou descer 3, vem aqui e desce 3. Tá errado, porque se o cara tá vindo ao contrário da convenção, ele não pode seguir a direção das barras. Ele tem que pensar o seguinte: bom, se eu tô vindo da direita para a esquerda e aqui tá me mandando descer, então na verdade eu teria que subir, porque eu tô ao contrário da convenção. A outra forma de ver isso, totalizar tudo que está ligado de força vertical pela esquerda dessa barra, seria o 5, o 1 e o 2. Ou seja, totalizando todas as forças que chegam pela esquerda, tem 3 subindo. Claro, porque totalizando todas as forças que chegam pela direita nessa barra, tem 3 descendo. Então, o cortante aqui vale mais 3. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem é na hora que faz o diagrama de momento. Quando a gente está vindo com o momento na direção Z, aí a gente transforma ele em torção nessa barra aqui, ó. E aí a gente volta como flexão nessa barra. Reparem que a gente fez um retorno. Estava indo assim, passou por essa e aí voltou na outra direção. O 6 aqui que estava para cima, como a gente fez essa inversão de direção, aqui o 6 do momento fletor está para baixo. Será que isso funciona? Vamos ver nessa outra barra aqui, ó. Aqui o 9 está para cima. Passou através dessa barra aqui em forma de torção, ó. Flexionou aqui 9, aí passou por aqui em forma de torção e chegou aqui e começou com 9 para cima. Ué, mas espera aí.
Esse aqui inverteu, ó. O 6 para cima, chegou aqui e inverteu o 6 para baixo. Porque aqui a gente fez um retorno. A gente estava indo para dentro do quadro, passou em forma de torção, começou a sair do quadro. Já aqui, ó, se a gente estivesse vindo pela direita, veio pela direita, produziu um 9 para cima. Passou por essa em forma de torção e continuou indo da direita para a esquerda. Quando você mantém a direção, a gente mantém o fletor para cima. Quando a gente inverte a direção, como nessas duas barras, o fletor é invertido para baixo. Reparem que isso é um macetezinho para ficar mais fácil conferir o diagrama. Não é que vocês vão fazer o diagrama desse jeito. O diagrama vai ser feito como foi exemplificado antes. Cada força que vocês pegarem por um lado ou pelo outro, calculando, no caso do fletor, distâncias paralelas à barra que está sendo analisada, no caso do torsor, distâncias perpendiculares à barra que está sendo analisada. Então, para ver se vocês realmente entenderam, tem a lista de exercícios do capítulo 5 disponível como atividade, e a ideia é aquela de sempre, tentar fazer os exercícios. Tem várias grelhas e são para, na verdade, classificar primeiro. Vocês vão ver grelha hiperestática, grelha hipostática, grelha isostática. Vocês só vão conseguir fazer as isostáticas. Então o que a gente faz com a hiperestática e com a hipostática que aparecer no exercício? É só classificar. Escreve que é hipostática e, portanto, não dá para fazer, ou que é hiperestática, então não dá para fazer. E vocês vão não só classificar nesse exercício, como também tentar fazer as que são isostáticas. E, em caso de dúvida, já sabem que é só falar comigo. Então, por hoje é isso. Espero que não tenham dificuldade em grelhas e qualquer coisa a gente combina a aula de dúvidas e de exercício, ok?